Olá, sétimo ano, bom dia. Iniciando mais uma semana, hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, nós vamos fazer atividades sobre as regrinhas de sinais que nós aprendemos. Então, aprendemos a regrinha de sinais para adição e subtração, aprendemos também a usar os parênteses, não é isso? A tirar os parênteses, ver qual é o sinal que vai ficar, ver que um número ele não pode ter dois sinais, ou ele é positivo ou ele é negativo. Então, tudo isso nós vamos começar a ver na aula de hoje. Então, vamos ter uma atividade para a classe relacionada a isso, e a partir de hoje, segunda-feira, nós vamos começar a utilizar os nossos livros. Então, não precisa se preocupar. Quem tem, ok, nós vamos trabalhar com ele. Quem não tem, certo? A gente sempre vai estar fazendo as atividades, tanto relacionada ao livro, quanto as atividades do livro mesmo e algumas atividades parecidas com o livro. Então, se você tem o seu livro, nas próximas aulas você já pode acompanhar. E se você não tem, você vai acompanhar aqui tudo no nosso quadro, certo? Então, para começar a aula de hoje, nós vamos começar fazendo uma pequena atividade para a gente relembrar sobre o jogo de sinais, o que foi tudo que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Então, caderno na disciplina de matemática, a data de hoje, 22 de fevereiro, e a nossa atividade de classe para a gente iniciar a nossa aula de hoje.
essa primeira questão aí, eu coloquei os números até lá, mas eu estou contando como se fosse a primeira questão, certo? Porque ali eu passei para o segundo, né? Eu sei que ali eu continuei do 20, eu passei lá para o segundo. É porque esse aqui, tudo esse primeiro quadro conta como a questão de número 1, certo? Ok. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer essa primeira parte aqui, com calma, porque tem gente que ainda está fazendo, tem gente que já sabe fazer direto, mas tem gente que ainda está aprendendo a fazer por partes. Então, eu sempre vou fazer pela forma mais lenta, certo? Porque tem gente que ainda está aprendendo. Então, não adianta eu correr, porque eu não vou passar desse assunto agora, então não tem pressa, certo? Então, se você ainda está com dúvida, a gente vai tirando as dúvidas aos poucos. Se você já entendeu, já consegue fazer bem, é só esperar a correção e acompanhar o desenvolver da atividade. Tá? A segunda questão, ela tem escrever os números na reta. Vocês só vão escrever somente aqueles números que estão ali, certo? Menos 4. A seta é apontando para a direita porque indica que os números vão crescendo. Certo? Porque a representação dos números é uma setinha que indica para a direita. Não quer dizer que você só vai botar os números para o lado de lá, não, certo? Isso. Da forma que a gente aprendeu. Tem os que vão para a direita e os que vão para a esquerda. Mas a setinha é para indicar que os números estão crescendo, não é isso? Os números sempre não vão crescendo? Já fez tudo? Já respondeu tudo? A questão de número 3, bem fácil também. Vocês vão escrever 5 coisas que estão relacionadas a números positivos e a números negativos. Então, eu vi isso logo no começo. Quando eu falava de, em um certo país, a temperatura é menos 2 graus Celsius. Então, isso aí eu estou representando um número negativo. É isso? Se eu falar que eu ganhei algum valor, se eu ganhei R$ 50, então eu vou colocar isso como sendo na parte de positivo, que é mais 50. Então, vocês vão escrever 5 coisas, tanto para o número positivo e 5 coisas para o número negativo.
Então, para a gente começar essa nova atividade de classe, a gente vai começar primeiro corrigindo essa parte, certo? Para a gente ver, mais uma vez, a aplicação relacionada à primeira regra de sinais. Então, novamente, eu vou perguntar, quando os sinais são iguais, o que é que a gente faz? Soma e repete o sinal. Isso, a gente soma e repete o sinal. E quando os sinais são diferentes? Diminui o sinal maior. Isso. Então, eu sempre, em todas as aulas, eu vou perguntar, e quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprender, certo? E quando a gente estiver usando os parênteses, quando eu tenho mais na frente do parênteses, o que é que acontece? Repete, bota o número e o formulário. Se eu tenho sinal de mais na frente do parênteses, o que é que acontece? Eu quero uma coisa assim bem resumida, bem prática. Repete o sinal que está dentro. Coisa bem prática, bem resumida. Apareceu mais na frente do parênteses, repete o sinal que está dentro do parênteses. Bem prático. Dá para ir treinando. E quando a gente tem o menos na frente do parênteses, a gente troca o sinal que está dentro, né? Porque tem que ser uma coisa rápida e prática, para que a gente possa aprender logo, certo? Entender mais rápido. Porque se eu chegar aqui na frente e ensinar para vocês a forma mais difícil, vocês vão gostar? Não. E vocês vão demorar quando for fazer o teste, vão demorar quando for fazer a prova. Então, vai ter algumas situações onde eu vou explicar para vocês uma forma difícil e uma mais fácil. Por quê? Porque vocês têm que saber as duas coisas, né? Porque você, quando estiver estudando, você pode pegar um livro e dizer, mas a minha professora não me ensinou dessa forma. Mas eu vou ensinar de vocês todas as formas possíveis. Na hora que você for estudar, o que é que você vai fazer? Fazer da forma que você acha mais fácil. Que é você que vai fazer a sua prova. Né? Às vezes, a forma que Vinícius acha mais fácil, Karen acha mais difícil. Então, na hora, cada um vai escolher a sua forma de fazer. Certo? Vão ter contas muito grandes, sim, porque a gente precisa, vai ter contas que vão ser grandes, mas vão ter outras que vão ser pequenas, certo? Então, vamos começar. Eu dei um tempinho aí, já se passaram alguns minutos, eu não posso esperar até o final da aula para que vocês respondam. Mas aí teve gente que já está copiando, tem gente que já está respondendo, tem gente que já terminou. Então, a gente vai começar, aos poucos, resolvendo essa primeira parte, onde eu coloquei jogo de sinais com parênteses e jogo de sinais sem parênteses. É isso? Porque fica mais fácil a gente fazer as coisas separadamente. Por que fica mais fácil quando a gente faz separado? Alguém sabe? Oi? Para dividir, mas por que fica mais fácil? Alguém tem uma dica? Fica mais fácil, né? Se eu fizer por partes, fica mais fácil. Mas aí é como eu estava falando. Se eu fizer, vou dar um exemplo aqui. Quem é que está aprendendo agora? Se eu fizer mais rápido, vai ser ruim ou vai ser bom? Não é isso? Então, eu vou ter que fazer devagar, por partes, porque aí quem está aprendendo agora vai poder acompanhar as etapas. E quem já aprendeu já vai ver direto o resultado, se acertou ou se errou. Isso? Então, a gente tem aí as duas formas. Quem já fez, já colocou a resposta, fica só esperando o resultado. Quem ainda está com dificuldade, a gente vai fazendo todas as etapas. E se alguém tiver com alguma dúvida, é só me chamar, que eu vou lá e tiro a dúvida, certo?
Teve alguém que tem alguma dúvida no primeiro, onde a resposta deu 4? O segundo, onde a resposta deu -3. Se tiverem dúvida, pergunte, viu? O terceiro, onde a resposta deu 21 ou mais 21. Vocês preferem usar o número com o sinal de mais ou sem o sinal de mais? Então, tá vendo? Tem gente que prefere botar o mais para não se confundir. Tem gente que prefere não botar porque já está acostumado. São duas formas diferentes. Se botar o mais ou se não botar, está correto. Ok? Já se acostumou? Ótimo. A questão 5, que deu -35. Alguém tem alguma dúvida? Não. A questão 6, que dá +14. A questão 7, que a gente eliminou ali o 0, e deu -16. Vocês ainda estão com dúvida com parênteses? Sim. Não. Na questão 8, que deu +5. Vocês sabem que em casa, quando for estudar, vocês têm que estudar mais aquela parte que você tem mais dificuldade, não é isso? Não é que as outras você não vai estudar, né, Eduardo? A questão 9 lá, que eu não botei a resposta. Fica -30. O mais na frente do parênteses vai fazer com que o menos seja repetido, né? Né, Karen? Olhe lá para o quadro, Karen. Lá em cima, no 9. Tá vendo aquele mais no meio do parênteses? Ele tem que desaparecer. Só pode ficar o 8, só pode ficar com um sinal, porque ele está com 2, certo? Aí vai ficar -30 e o -8. O mais ele desaparece, certo? Aí, quando os sinais são iguais, a gente vai fazer o quê? Somar e repetir o sinal. Né, moça? Só uma pergunta curiosa. Vocês já fizeram até o 20? Não. Eu não quero a resposta do 10. Eu quero só como é que vai ficar sem os parênteses. Isso. O 10, sem os parênteses, vai ficar -5, porque o primeiro só tem ele de negativo, né? Eu vou tirar. E o menos na frente do parênteses indica que eu vou trocar o sinal de que está dentro. Está entendendo, Nicole? Então, vai ficar -5 com -6. Não é isso? -5 com -6. Sinais iguais faz o quê? Isso, repito o sinal negativo e somo 5 mais 6. Quanto é 5 mais 6? 5 mais 6 Antes da gente corrigir o resto, eu vou só tirar os parênteses ali, tá?
Então, se alguém ainda tem dúvida na questão de número 2, a minha reta numérica, para a direita, os positivos, e para a esquerda, os negativos. Quando eu falo direita, eu falo a minha direita, né? Crescendo. E a minha esquerda decrescendo. Mas aí eu estou me referindo à minha, né? Isso. Não tem como você errar. É só você ver o seu ponto de vista. Então, a gente começa ali com o número -4. Depois vem -1. Vem o 0, que é o centro da reta. Depois a gente tem o número +6. E, por último, o número 8. Faltam 10. Faltam 10 minutos. 10, 11. Vamos ver agora as situações com números negativos e positivos, mesmo quem não tenha terminado, certo? Porque eu sei que tem muita coisa para fazer ali na primeira questão. Teve gente que ainda não deu tempo de terminar. Vocês vão terminando aos poucos. Mas eu quero que vocês me digam algumas situações que a gente pode relacionar com o número negativo. O que é que eu posso relacionar com o número negativo? Alguém pode me dar um exemplo? Eu não quero número, eu quero uma expressão. Não só o termômetro. Sim, mas eu quero um exemplo. Temperatura. Sim, mas temperatura eu quero um exemplo. Eu quero um exemplo. A temperatura está marcando -1 grau. Eu quero a frase completa. Certo? Porque aí de lado você vai colocar -1, porque não está representando -1. Entendeu? Então, uma situação de número negativo. A temperatura está marcando 1 grau. Um grau. Mas esse 1 grau é positivo ou negativo? Aí você bota do lado da sua frase -1. Entendeu o que é para fazer na questão 3? Eu falei até do exemplo do dinheiro, né? Eu falei, eu ganhei R$ 50. Então, de lado você bota a frase, de lado você bota +50, porque está representando. Eu perdi R$ 5. Aí, de lado você bota -5, porque perdeu é negativo, ganhou é positivo. Certo? Então, eu já dei um exemplo de negativo. Agora, eu vou dar um exemplo de positivo que vocês podem colocar aí em relação a dinheiro. Já, já.
A atividade de casa é bem simples, certo? Vocês vão pesquisar sobre módulo de um número. A definição é pouca, certo? Pode deixar em torno de 6 a 7 linhas. Não, só guardar. Então, essa pesquisa sobre módulo, vocês vão colocar o que é uma definição simples, e dar alguns exemplos, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente sempre coloca alguns exemplos, certo? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida da pesquisa da questão 1? E a questão 2? Como você vai pesquisar? Você quer saber? Você tem um livro em casa? Já tem um livro de matemática? Não, então você pesquisa na internet. É só botar lá o que é módulo de um número que vai aparecer. Seu livro tem para você pesquisar. Se não quiser pesquisar pela internet. Fala não. Mas não é se acabou, é porque não pode dentro da sala. Independente se acabou ou não. Essa é a nossa atividade, primeira questão, e a segunda questão, uma expressão bem simples, onde vocês vão tirar o parênteses e resolver. Então, essa vai ser a nossa atividade de casa para iniciar a nossa semana. Então, não deixe de mandar foto pelo aplicativo para ganhar o seu ponto extra. Uma ótima semana, boa aula a todos e até a próxima aula.